Gente, acabou a memória do meu celular. Eu tive que apagar um monte de coisa. Mas vamos lá, voltando pro vídeo. Eu mudei de local porque eu não fiquei satisfeita. Fui assistir o vídeo. Eu não sei, gente, mas eu ainda tô, na verdade, escolhendo. Ainda vou melhorar o meu cenário, eu prometo, tá bom? Mas esse é o primeiro vídeo, então vamos lá. Só pra continuar aqui e terminar o raciocínio, eu espero que consiga gravar até o final. Também pode usar o present perfect quando você quer falar sobre algo que aconteceu no passado, mas você não deseja mencionar exatamente quando aquilo aconteceu. Porque lembra, quando a gente fala de simple past, nós estamos falando sobre finished actions, então ações já terminadas, e a gente deve indicar o quando aconteceu. Então, no present perfect, não, você pode usar quando você quer falar sobre algo do passado, mas que você não quer citar exatamente quando aquilo aconteceu. Parents have already traveled to the USA. Então, eu disse que os meus pais já viajaram para os Estados Unidos da América, mas eu não tô querendo citar exatamente quando aquilo aconteceu. Agora que você já sabe o quando usar, vamos aprender então como usar, certo? O present perfect, ele tem uma estrutura diferente do simple past. Ele precisa de um verbo auxiliar. No caso, é somente um verbo, que é o verbo to have. To have. Lembrando que o to have é o verbo auxiliar, ele não é o verbo principal da frase, ou seja, ele não é a ação daquela frase. Não esqueça que a gente usa have para I, you, we e they. Já quando eu vou usar he, she and it, he, she, it, eu devo usar o verbo to have conjugado, que é has. Qual que é a estrutura? Subject, have or has, the verb and the complement of the sentence. Remember, o verbo nesse caso, ele vai estar conjugado. Então, tem duas coisas que você precisa lembrar quando a gente está falando de present perfect. A primeira é o verbo auxiliar, to have ou to has. A gente vai usar só have ou has, né? Não usa o to porque não é no infinitivo. E o verbo principal da frase, ele vai estar conjugado no past participle, no particípio passado. Já ouviu falar nele? Provavelmente sim. O que é o past participle? O past participle, ele não é um tempo verbal. Ele é somente, vamos dizer assim, um modo de um verbo. Sei lá como posso dizer, mas é um modo que a gente usa. O verbo é uma forma do verbo que a gente usa em determinados tempos verbais. Geralmente nos tempos perfect, nos tempos perfeitos, no present perfect, past perfect e aí por aí vai, a gente vai usar o particípio passado, tá bom? Então, nos verbos regulares, vai ser como se fosse o simple past, é só acrescenta o ed no final. Por exemplo, work, worked. I worked yesterday. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Simples. Já no past participle, o verbo work é um verbo regular, então ele vai ter a terminação ed também. Worked. I have worked with that girl. I have worked with that girl. Ok? Mas para os verbos irregulares, aí a notícia não é tão boa. A gente precisa, ó, memorize. Você terá que memorizar os verbos irregulares. Me diga isso. Já ouviu falar naquelas 3 colunas de verbos, né? Então, basicamente, na primeira coluna é o verbo no infinitivo. Por exemplo, o verbo to eat no infinitivo. Quando eu transformo ele para o passado, sendo um verbo irregular, ele no passado simples vira ate. For example, I ate a piece of cake last night. Então, eu comi uma fatia de bolo na noite passada. Comi não, é só um exemplo. I ate a piece of cake last night. Já na terceira coluna, nós temos o past participle, que daí no caso não vai ser ate, não vai ser to eat, vai ser eaten. Eaten. Example, I have eaten, né? Vou usar o present perfect. I have eaten 3 pieces of cake so far. I have eaten 3 pieces of cake so far. Então lembra, olha só, nesse caso aí, I é o subject, é o sujeito da frase, have, o verbo auxiliar, porque eu tô usando o I, então eu uso o have. Se fosse she, he ou it, seria has. Então, I have eaten, eaten, o verbo to eat no past participle. Então, I have eaten 3
pieces of cake so far? Então, eu já comi 3 pedaços de bolo até agora. Então, percebe como a gente usa o present perfect quando há uma relação no passado? Eu não tô comendo agora, eu já comi, já foi no passado. Porém, eu já comi 3. Pode ser que eu coma 4, não sei, eu não comeria, estou de dieta. Bom, gente, então, basicamente é isso. É muito simples, tá? Eu já entendi agora. Então, na forma negativa, também, tipo, é a piece of cake, é muito fácil. O que você tem que fazer? Você vai acrescentar o not depois do verbo auxiliar. Have ou has. Por exemplo, naquela frase, I have eaten 3 pieces of cake so far. Na negativa, I have not. Daí, esse have not eu posso contrair e ele vira haven't. I haven't eaten 3 pieces of cake so far, okay? I haven't eaten any piece of cake so far. That's my reality. Se caso o sujeito fosse, por exemplo, she, ela, então eu não usaria o have, eu usaria has. E aí o has plus not fica hasn't. She hasn't eaten 3 pieces of cake so far. E agora, para finalizar, vamos ver a forma interrogativa, the interrogative form. É super fácil, gente. A única coisa que você precisa fazer é pegar o verbo auxiliar e você vai colocar ele na frente do sujeito da frase. Então, por exemplo, I have eaten 3 pieces of cake. Você vai pegar o have, colocar antes de I, que é o sujeito. Mas se eu quero perguntar pra você, então eu já não vou usar I, porque I sou eu. Então eu digo, eu troco o I pelo you. Então a frase vai ficar Have you eaten 3 pieces of cake? Ok? Então, gente, é só isso. É muito fácil. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!